E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre Go. E hoje eu vou trazer um tema bem legal aqui, que é uma discussão no fim das contas. Eu vou trazer alguns pontos, mas uma discussão de será que o Go está realmente pronto para ser um projeto produtivo? A gente consegue criar projetos produtivos confiáveis utilizando a linguagem? Então não são pontos decisivos, mas são pontos pra gente pensar a respeito disso. E nos comentários, se tiver alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, que você acha super importante lembrar. Claro que é muitas coisas que eu posso trazer aqui no vídeo, mas não dá tempo de trazer tudo. Então eu trouxe alguns pontos, a gente vai discutindo nos comentários. Então, vamos pro vídeo. Então, o primeiro ponto aqui é performance, né? A gente tem várias formas de você medir performance de um código e é muito difícil, muito relativo medir a performance, porque depende da máquina, depende do ambiente que você está executando, questão de rede se estiver fazendo requisição, quantia de máquinas, escalabilidade, uso de recurso, tem muita coisa que entra em consideração. Até a ferramenta que você vai utilizar é muito importante você considerar. Só que aqui eu vou trazer o que dá para trazer, que é basicamente um teste aqui utilizando profiling no Go, que é uma das formas que eu recomendo você utilizar também quando vocês estiverem criando um projeto de vocês e quiserem muito focar em performance. Claro que a questão de profiling é muito importante a gente trazer no Go, a gente verificar isso, mas depende também da quantia de requisições que o seu projeto tende a receber. Então, vamos supor que o seu projeto vai receber, sei lá, 5 mil, 10 mil requisições por segundo. Pô, eu preciso avaliar todos os casos, todos os cenários, todos os pontos de latência, sei lá, 1 milhão de requisições, 2 milhões de requisições por minuto. Aí sim é um caso que eu preciso considerar profiling, olhar compilação, olhar quais pontos estão tendo de gargalo dentro do meu projeto, olhar formas de você tratar estruturas de dados para poder ganhar mais performance, tá? Então a performance aqui, ela é muito relativa porque depende de o que você quer resolver, como você vai resolver e por que você quer resolver aquilo com aquela performance. Então, às vezes, não precisa tanto, às vezes um processo que é mais... tem poucas pessoas utilizando, tem poucos usuários, um código em Go simples já vai te resolver, já vai ajudar o seu cenário. Agora, quando a gente começa a pegar aplicações que precisam de altas requisições e coisas do tipo, aí sim a gente começa a ter que considerar isso, mas eu trouxe aqui pra gente poder aprender isso para quando vir essa necessidade, tá? Então, o Profiling em Go é uma ferramenta nativa da linguagem que você consegue rodar um projeto em cima do Profiling, ele vai gerar um arquivo para você, que você consegue avaliar quais cenários estão com problema, quais não estão, quais métodos, quais pacotes nativos do Go estão te trazendo problema. Com isso você consegue olhar se é problema em memória, se é problema em CPU, se é problema em thread, gerenciamento de thread e assim por diante. Com o Profiling a gente consegue saber disso. Diferentemente de, por exemplo, eu colocar um K6 apenas e colocar, ou então, sei lá, um Apache Benchmark para rodar. Ah, minha aplicação aguenta 1000 requisições por segundo. Tá, mas por que não aguenta mais? Porque CPU, memória, thread, o que não aguenta? Então o Profiling ajuda a responder essa pergunta, tá? Aqui eu trouxe um código utilizando Profiling, tá? Que basicamente o Profiling é uma biblioteca nativa do Go, vem de runtime/proof, beleza? E você inicializa ela com o arquivo de configuração que você quer. Configuração não, o arquivo que ele vai gerar para poder colocar esse profiling no final. E no fim da execução ele vai pegar tudo que ele fez naquele tempo executando e jogar para esse arquivo, tá? E aí aqui, esse código é um código simples que tem dois endpoints, um /health e um /compute, tá? E o /compute ele basicamente vai calcular Fibonacci de forma iterativa. Claro que tem formas melhores de calcular Fibonacci, a gente sabe que também tem a questão de você calcular e salvar os valores já calculados. Aí vai utilizar um pouco mais de memória também, enfim. Mas aqui eu trouxe um código simples que você chama um calculate. Ele vai gerar um número aleatório, tá? E esse número aleatório ele vai fazer o cálculo de Fibonacci aqui pra gente, tá? Então aqui ele vai chamar o compute handler toda vez que ele inicializar. E ele vai colocar um randômico de int de 0 até 1000, tá? E esse valor ele vai fazer o cálculo de Fibonacci desse número mod 30, tá? Porque senão ele vai travar a máquina aqui de tanta execução, beleza? E aí eu vou colocar para ele escrever uma resposta, falando qual o input, qual o resultado e qual a latência que ele demorou, tá? Aí para a latência eu fiz um cálculo simples de time.now, time since aqui, tá? Pra gente saber quanto tempo ele demorou. Então se a gente vem aqui no terminal e executa o nosso código, ele vai criar aqui o arquivo de cpu.proof, tá? Ele vem vazio inicialmente porque não tem nada lá executando e o nosso projeto tá aqui rodando, tá? Eu coloquei aqui um teste de carga simples que basicamente vai colocar 10 usuários virtuais durante 30 segundos e ele vai simular a requisição a cada 1 segundo, tá? Então ele vai fazer várias requisições no /compute, que no caso vai gerar um número aleatório para Fibonacci, e vai fazer aqui um HTTP GET e olhar, colocar o console log aqui pra gente, tá? Então se a gente vem aqui no nosso terminal, a gente coloca mais um e coloca um K6 run test.js, eu vou deixar aqui rodando e já volto, aí eu mostro pra vocês, tá?
Aqui ele deu errado porque eu não tô na pasta certa, então é topic 1, beleza? Esse código vai estar na descrição, vai estar no GitHub como sempre, tá? Então aqui eu vou colocar um K6 run test.js e vou deixar aqui rodando e já volto. Então aqui ele retornou o resultado. É meio difícil olhar aqui resultado de K6, principalmente quando você tá rodando numa máquina local e a minha máquina acaba sendo uma máquina forte para poder executar esses testes. Então aqui ele executou numa média de duração de 614 microsegundos. Então não é algo que dá pra gente avaliar, né? Microsegundos não dá nem pra avaliar o quanto isso é bom ou ruim, né? Só que aqui, o que a gente quer realmente saber é aqui no Go, tá? Então quando eu parar aqui a execução, ele vai salvar aqui no arquivo CPU proof, e aí ele vai estar aqui, já não vai ter como utilizar mais esse arquivo, né? Só que aí a gente consegue rodar dois comandos aqui para utilizar, na verdade vários. Eu vou trazer um vídeo específico sobre isso, mas eu vou mostrar o básico aqui do profiling, tá? Então aqui a gente pode colocar o goto pproof, né, como é o nome da ferramenta, menos top e passar o arquivo cpu.proof, tá? Aqui ele vai retornar todos os métodos e arquivos locais, aqui os métodos que ele teve que utilizar localmente e quanto tempo ou qual a porcentagem de tempo ele tomou dessa execução toda durante todo esse tempo, né? Então a duração aqui ele colocou de 117 segundos, porque eu deixei um tempo executando mais os 30 segundos ali executando o K6, né? E aí aqui se a gente coloca o máximo, a coisa que mais demorou aqui foi o syscall, tá? Depois, runtime fulltext, que é o gerenciamento de thread aqui do Go. Ele registrou aqui também o if cancel que a gente utilizou, o propagate cancel, porque a gente também está utilizando o cancel aqui no nosso código, né? Então se eu pesquisa aqui o cancel, ele está utilizando o context com timeout, com cancel, né? Então ele também está utilizando e ele utiliza localmente isso dentro do projeto com if cancel. Ele tem os métodos de write, de HTTP que a gente teve que utilizar, o serve, que no caso é o nosso handler, o finish request, o write, que no caso é para escrever a resposta ali no response writer. Então ele registra tudo aqui pra gente. Então se eu venho aqui, por exemplo, no método de Fibonacci e trocar ele para um método utilizando recursão ao invés do jeito antigo que a gente estava utilizando de forma iterativa, e eu vou executar aqui novamente o nosso código, deixar aqui executando, e vou colocar o K6 para executar novamente e já volto novamente, tá? Pra gente comparar. Então agora se você compara aqui, o nosso método de Fibonacci ele subiu aqui na lista porque ele está utilizando muito mais recurso, muito mais tempo, muito mais CPU, está utilizando tudo agora. Porque a gente mudou de uma forma iterativa que é usando um for, agora a gente passa a utilizar uma forma recursiva. E a recursão ela usa muito mais computação, muito mais recurso, então a gente começa a conseguir avaliar, ó, esse método aqui está com algum problema e tá levando muito tempo, a gente precisa melhorar ele. Ou então a gente precisa melhorar algum outro serviço, o server HTTP também tá utilizando bastante, mas não tem como evitar. Então você começa a utilizar e ver essa lista de alguma forma, tá? Então você começa a olhar para essa lista e falar, tá, não tem muito que eu mexer, ó, tem aqui como eu mexer, tá utilizando muito, tá utilizando pouco e assim por diante. Fora o benchmark, tá? Eu vou deixar o link aqui no card. Também o Go tem uma ferramenta de teste de benchmark, que você cria um teste como se fosse um código em Go mesmo, em teste. Por exemplo, eu venho aqui, eu crio um arquivo, sei lá, runcoding underline test.go. Aí aqui dentro eu coloco o package aqui main, por exemplo, tá? E eu venho e coloco uma função, eu coloco benchmark, tá? Ah lá, ele já tá me recomendando. Então, basicamente, você coloca aqui benchmark, o nome do seu método, ele vai colocar o testing.b, que é uma ferramenta testing, como a gente utiliza testing unitário também. E aí você, dentro de B, você tem um N. Esse N, ele basicamente é um número que o código vai gerar, ele vai fazer um teste de carga e quanto mais rápido o seu código executa, mais vezes ele vai executar. E vice-versa, né? Quanto mais lento, menos vezes. Então ele vai fazer um teste de carga dentro de cada método que você passar. Então ao invés de eu fazer um teste de carga do projeto inteiro com a Batch Benchmark, eu faço um benchmark em todos os métodos de forma unitária, se eu quiser. E aí eu consigo realmente saber qual está sendo o gargalo no meu projeto, tá? Outra forma que a gente consegue utilizar é passando goToProof e a gente passa o HTTP. E com isso ele vai retornar para você aqui todo o gerenciamento também dos métodos, quanto tempo cada um estava demorando e assim por diante. Ele traz de uma forma mais visual aqui, né? O teste e o benchmark do Go, se eu não me engano, também tem isso, uma forma de você olhar aqui no navegador. Você também consegue utilizar aqui a parte do source. Então ele consegue mostrar a parte do compilador, qual a parte do código que realmente está tomando todo esse tempo e assim por diante. Finish request, write, toda a parte dentro do próprio source ali do Go, que ele está tomando esse tempo e qual está realmente sendo um gargalo para ele, tá? Então é muito legal que a gente consegue acompanhar isso também. O segundo ponto aqui, será que a concorrência do Go ela é fácil? Como que será que funciona quando uma coroutine ela morre, né? Eu tô lá executando uma coroutine, como funciona? Ela fica executando para sempre? Como que isso realmente, como que o Go trabalha com isso, né? Eu vou deixar aqui no card também um link sobre contextos, que é basicamente a forma mais efetiva de você trabalhar com assíncrono em Go. Você sempre vai ter que trabalhar com isso juntamente com a coroutine, tá? Mas basicamente a coroutine ela vai te ajudar a trabalhar de forma assíncrona. Então quando eu quero um método
que ele seja assíncrono, eu coloco a palavrinha go na frente. Só que a partir do momento que você coloca um go, você não tem mais controle, a não ser utilizando ferramentas, dessa goroutine. Você não consegue esperar ela executar aqui de uma forma como se fosse o await lá do Node, se eu não me engano, né? Você não consegue fazer isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que utilizar ferramentas como o wait group, como canais, os channels, e assim por diante. Tem várias formas de trabalhar. Só que, e se uma goroutine ela tá executando? Como que ela para de executar, né? Para isso a gente utiliza o contexto, beleza? Com contexto, a gente consegue cancelar a execução de uma goroutine. Então vamos supor que eu tenho um método que triga vários workers, tá? Eu coloco aqui uma goroutine, passo o contexto e dentro desse worker eu vou fazendo o meu trabalho enquanto eu não recebo um sinal. O que é esse sinal? Quando você recebe esse sinal, basicamente você tem várias formas dentro do contexto, timeout, deadline, eu quero que às 2 da tarde ele mande uma mensagem cancelando todas as goroutines. Eu quero que daqui 5 segundos tudo cancele. E onde eu posso utilizar? Vamos supor que eu estou fazendo requisição externa e eu quero que aquele método, aquela requisição demore no máximo 5 segundos. O que eu vou fazer? Utilizar contexto, tá? Aí você coloca um timeout de 5 segundos, quando der 5 segundos o próprio Go vai mandar uma mensagem de done, que é falando assim, ó, não vou mais esperar você, pode cancelar a sua execução. E aí dentro desse contexto .done, você vai e para tudo que você está fazendo, tá? Isso geralmente é implementado em todas as bibliotecas. Então se você utiliza MySQL, a biblioteca de SQL recebe o contexto. Se você manda um sinal de contexto, uma query SQL que está sendo executada vai ser cancelada. E assim por diante, tá? Uma requisição HTTP também utiliza contexto para ser cancelada. Então você não tem aquele problema de ficar um monte de execução assíncrona acontecendo sem fim. Então toda execução que você cria, ela consegue ter um fim, ela consegue ser cancelada e isso otimiza muito a utilização de recursos, tá? A goroutine ela já é super leve. Eu tenho um vídeo sobre goroutine aqui no canal também, vou deixar aqui no card. Ela é muito leve, mas não é porque é leve que a gente vai deixar um monte executando utilizando o recurso, né? Então a gente não tem aquelas goroutines, aqueles fluxos assíncronos que estão como um fantasma na nossa aplicação que nunca para de executar. A gente realmente consegue parar a execução, otimizar recurso e continuar executando os fluxos assíncronos que a gente precisa, tá? Então, para a questão de concorrência, é um assunto extenso, mas aqui a gente tem otimização de recursos também de parar de executar algo. E aí, vídeos sobre assíncrono a gente tem vários aqui no canal, espero que vocês consigam utilizar e olhar todos, tá? Mas o principal é como as goroutines funcionam, que eu já deixei aqui no card e vou deixar na descrição também, beleza? O terceiro tópico aqui é resiliência. Aqui eu tenho vários vídeos que eu vou trazer, alguns que eu já trouxe sobre hit limit, circuit breaker. Se não tem, eu vou trazer ainda o quanto antes, tá? E aí se já tiver aqui no momento que eu postar esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, na descrição também, beleza? Mas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre Hate Limit, Circuit Breaker e Bulkhead, que são basicamente 3 conceitos que a gente consegue trabalhar dentro do código para poder controlar a questão de recurso que a gente está utilizando, tá? Aqui, novamente, é muito difícil testar esse tipo de coisa com aplicações que não são tão robustas, são massivas em questão de requisição, que não recebem tantas requisições. Então, dificilmente você vai precisar implementar um hate limit nelas, tá? Então, geralmente você tem formas de trabalhar isso, por exemplo, no API Gateway, você coloca uma forma de limitar a requisição, ou então você coloca algumas ferramentas externas para trabalhar para isso para você, só que aqui no código a gente também consegue implementar junto ao Go, tá? Então aqui o Hate Limit é limitar a quantia de requisições que você consegue receber num geral, ou por IP, ou várias outras formas, vários outros formatos. O Hate Limit, o Circuit Breaker, é basicamente uma forma de você criar um circuito que cancela algumas coisas ou toma outras decisões com base em erros. Então se eu comecei a receber muito erro ou algum outro cenário que eu não esperava, eu tomo outro caminho e eu ligo um circuito para esse caminho ser ativo, tá? E outro é o Bulkhead, que é basicamente uma forma de você trabalhar o conceito da resiliência dentro do seu código, que é a gente consegue colocar um peso de concorrência, tá? Então eu vou colocar quantas pessoas podem me chamar de forma concorrente, quantas pessoas eu quero trabalhar concorrentemente dentro do meu projeto, tá? Então aqui em Go é uma forma, fica bem simples, a gente tem bibliotecas prontas para isso, tá? E uma delas é o Hate Limit, que no caso já vem por default, assim, entre aspas, não vem no Go, mas é trabalhada pelo time da Google, pelo time da Golang, que são o semáforo aqui que a gente consegue utilizar por peso e também o Hate Limit, tá? Aqui o Backoff a gente consegue, tem outras bibliotecas, Circuit Breaker também tem outras bibliotecas, a gente pode utilizar, como a Sony, se não me engano, tem uma biblioteca aberta de Circuit Breaker, beleza? Então eu consigo limitar aqui um Hate Limit de 5 segundos e eu consigo colocar um Bulkhead de 3, ou seja, máximo 3 concorrências eu posso trabalhar. E como isso vai funcionar, né?
Vamos supor que eu tenho um método aqui que ele é um método instável. Eu vou fazer requisições e ele tem alguma chance aqui de falhar. Então eu vou gerar um número randômico, um float de 32, e se ele gerar um número menor do que 0.5, ele vai quebrar, tá? E aí ele vai dar um sleep de 200 milissegundos. E esse método, vamos supor que seja um projeto dentro da sua equipe. Então você está chamando um outro time, uma outra empresa, uma API aberta, alguma coisa do tipo, que tem, obviamente, chance de quebrar. Então esse é um cenário que você pode aplicar na sua empresa, no seu time, como um cenário real de uma requisição real que você precisa fazer. E dentro disso você consegue colocar um exponential backoff, tá? Que é uma retentativa a cada o dobro do tempo, ou a cada um tempo randômico que você consegue aplicar, tá? E você consegue colocar esse retry, e ele consegue colocar um máximo de tempo assim, ó. Eu não quero que o exponential fique esperando por mais de 5 segundos, porque como ele é um exponential backoff, vamos supor que você coloca 200 milissegundos. O próximo vai ser 400, depois 800, 1 segundo e meio, ou 1 segundo, 6, né, 600 milissegundos. Então isso vai escalando de um jeito que daqui a pouco o seu código está esperando por horas uma requisição, e não é o que a gente quer, né? Então você consegue colocar um máximo de tempo de espera de 5 segundos, por exemplo, que ele vai retentar várias vezes até que o tempo que ele aplique de timeout seja de 5 segundos, que é o máximo que você quer esperar, tá? E aí você coloca aqui a operação. E o que você pode pôr junto ao Go aqui nessa operação? E aí o que você consegue aplicar aqui junto ao Go, né? Eu consigo colocar um limiter aqui que é o hit limit. Então, ó, eu quero receber no máximo 30 requisições por segundo. Eu não consigo receber mais por questão de custo, porque a minha máquina é pequena, ela não vai aguentar a questão do processamento ou algo do tipo. Então eu consigo colocar um limiter aqui. Então se eu receber, coloquei 30 requisições, a 31ª requisição vai tomar um erro. Vai tomar um 429, que se não me engano é o too many requests, né? Então você vai tomar um erro de 429 e controla esse tráfego. Você paga o preço, né, de estar recusando algumas requisições, então depende muito do negócio. Às vezes você não pode pagar esse preço, esse pedágio de cancelar uma requisição. Às vezes é uma API de pagamento. Como que você para um pagamento porque está recebendo muita requisição? Não faz sentido, né? Então você consegue aplicar isso dependendo do cenário. Ou então você consegue colocar um book head. Então você coloca, ó, eu estou processando mais uma requisição. Então essa requisição ela está em andamento. Se eu colocar mais uma aqui, o meu limite aqui de cima não pode estourar. Então eu vou colocar aqui, sei lá, 3.000 requisições concorrentes. Será que aguenta a máquina? 3, aguenta? Beleza, aguenta. E a quarta, como que a gente vai fazer? A gente vai retornar um erro? Tá, então a gente retorna um erro quando acontecer. E toda vez que eu terminar aqui a execução, eu coloco um defer book head release. Então, ó, eu terminei de processar tudo que eu tenho para processar, agora abre espaço para uma outra pessoa entrar no meu lugar, na minha fila aqui no meu lugar. Então, eu consigo fazer esse processamento também. Ou eu vou lá e consigo chamar um unstable service. Se acaso quebrar, ele vai retentar, ele vai colocar o nosso circuit breaker para trabalhar. Então eu vou colocar um backoff.retry, tá vendo? E esse backoff aqui a gente vai ajudar a trabalhar com a questão de exponential. A gente pode ligar um circuit breaker junto a ele, tá? Então a gente tem várias formas de trabalhar aqui com a resiliência em Go. Esses daqui são os principais que você consegue aplicar num código de forma ali de DevOps e tal, da questão de controlar a questão de requisições, tá? Eu vou trazer um vídeo mais específico, mas aqui a gente tem bibliotecas e um código super simples aqui que a gente pode trabalhar, beleza? O quarto tópico entra aqui em monitorar o nosso projeto, né? A gente precisa monitorar tudo que acontece. Eu tenho vídeos aqui sobre Prometheus, o Prometheus, a gente tem aqui vídeos sobre várias coisas desse assunto, tá? Então aqui que eu trouxe um código simples aqui, utilizando essa biblioteca, porque é escrito em Go, inclusive, como a gente pode utilizar ela para poder escrever algumas métricas, tá? Então eu consigo colocar o counterVec, eu consigo colocar requisições totais, eu consigo colocar histograma, eu consigo colocar tudo aqui dentro, e eu simplesmente coloco no método init. Ó, eu preciso registrar essa métrica aqui. E aqui vão ser as dimensões da nossa métrica, né? Então aqui eu vou só colocar um endpoint, por exemplo, tá? Eu vou e coloco o init tracing aqui. O init tracing, ele basicamente vai configurar e vai jogar para o Jaeger aqui, a nossa requisição. E aqui depende, pode ser Jaeger, pode ser você jogar para o seu terminal, você pode jogar para, se eu não me engano, para o Datadog, você também já consegue jogar aqui direto. Então você consegue fazer tudo aqui junto, beleza? Aqui o Jaeger foi só um exemplo que eu trouxe. Você registra aqui o trace, tá? Coloca o nome do trace, aqui é padrão para todos, você só muda a forma do exporter, tá? Esse código aqui é padrão. Geralmente os exporters utilizam a mesma interface, mesmo contrato. E você coloca o seu código para executar. É que eu coloco um método de process, ele basicamente vai executar e vai dar um time sleep de 500 milissegundos, aqui um randômico até 500, para poder gerar um tempo aqui e a nossa requisição ter um tempo de execução, tá? Então se eu venho aqui e executo o nosso código, então venho aqui no topic 4 aqui, eu venho do go-running.go, ele vai estar aqui executando, tá aqui no meu terminal travado e aqui no /process, tá? Aqui o nosso projeto tá rodando na porta 8081, então se eu der aqui um cur http://localhost 8081/process, tá?
Então ele vai dar um processado com sucesso. Eu vou chamar algumas requisições aqui, por exemplo. E aqui vai estar lá, example service, tá vendo? Aqui jogando aqui no Jaeger, example service, eu venho aqui, dou um find traces e olha lá, ó, as nossas requisições. Como é forma randômica, algumas processaram mais rápido, outras menos, mas todas abaixo de 500, que foi o que a gente limitou, né? Eu clico aqui, example service, eu venho e vejo que é um método executando. Eu tenho um vídeo aqui sobre exporter aqui que a gente pode fazer, que basicamente eu trouxe um exemplo que vai vários métodos um chamando o outro, que a gente pode colocar o tempo que cada método demorou para executar. Só que aqui no Jaeger a gente já tem essa avaliação de forma muito simples, tá vendo? 460, a gente consegue acompanhar o tempo que cada requisição demorou e com código simples de criar aqui que a gente fez aqui em um arquivo, né? Claro que o ideal não é fazer no mesmo arquivo, a gente cria um arquivo para cada coisa, mas aqui a gente consegue fazer tudo junto de uma forma muito fácil, tá? E por último, o tamanho do Go, né? Que é uma vantagem gigante que a gente tem no Go, que o Go não precisa do Go instalado. Então, se eu gero um executável, eu não preciso do Golang instalado na máquina para que eu consiga executar no meu projeto, tá? Então, eu consigo fazer um build aqui do meu projeto, utilizando o Go Mod, eu vou e faço o Go Mod download, eu baixo as dependências, instalo as dependências e mando o meu Go main.go para lá, tá? E aí eu consigo utilizar uma Scratch, uma Alpine, alguma coisa do tipo, uma BusyBox, por exemplo. Eu consigo utilizar qualquer imagem aqui porque ele gera um executável para Mac. Então ele vai gerar um executável para o Linux, para o Mac, para o Windows, para onde for necessário. E você não precisa de nada aqui, tá? A não ser que você precise fazer coisas dentro do container. Eu preciso instalar alguma coisa dentro do container. Eu preciso ter acesso ao SH, ao bash do meu container. Aí talvez a imagem aqui faça muita importância para você, tá? Caso não, caso você exporte suas métricas para Jaeger, seus logs para um CloudWatch, para alguma coisa do tipo, para um Kibana, você não vai precisar, então esse carinha aqui pode ser um Scratch, por exemplo, e fazer uma imagem muito pequena disso, tá? Então se a gente vem aqui, por exemplo, e dá um Go, vou entrar aqui na pasta, né, topic 4, e a gente coloca aqui um docker build -t, vamos colocar aqui teste 4, teste 5, monitoring, tá? Eu vou colocar aqui um ponto. E aí, para ele buildar, aqui precisa ser lowercase, eu esqueço desse detalhe, tá? Então, vamos colocar aqui um M minúsculo. E aí, eu vou colocar aqui para buildar. E aí, já volto. Então, aqui ele terminou, vou colocar aqui um Docker Image LS, tá? Então, aqui com o Docker Image LS, a gente vindo aqui para cima, a gente vai ter aqui o Teste 5 Monitoring, ele tem um tamanho de 22 megabytes. Então, esse código aqui, utilizando as dependências, todas as dependências ali do Prometheus, do OpenTelemetry, utilizando tudo e as subdependências aqui, né, as dependências indiretas, ele também tem uma imagem de 22 megabytes. Então, é uma imagem muito pequena que a gente consegue utilizar de forma muito tranquila aqui no nosso código. Então, a gente tem um código muito leve para a gente poder utilizar, já que a gente não precisa nem do Go instalado na máquina, é só pegar esse executável e jogar na máquina que você precisa, tá? Até por isso o Go tá sendo muito utilizado hoje para DevOps, porque se eu crio uma CLI, eu não preciso nem do Go instalado, como é no exemplo do Python, tá? Então não preciso nem do Go instalado, eu pego aquele exe, jogo na máquina e coloco para executar, não preciso de nada acontecendo antes, tá? Então fica muito fácil da gente executar. Ou até para arquivos pequenos, ao invés de eu criar um bash, alguma coisa do tipo, um SH, eu vou lá e coloco basicamente um código Go, porque se eu não vou precisar de nada instalado, ele tem o mesmo efeito, tá? Então, aqui tem vários usos que a gente tem pro Go, com essa questão dele não precisar do Go instalado na máquina e ele ser um arquivo tão leve depois de executado, depois de criado, beleza? E aí tem vários outros assuntos que a gente pode trazer aqui, um tópico 6 aqui, né? Poderia ser a questão de trabalhar com Kafka, trabalhar com Kubernetes, por exemplo, que é algo que eu tô trazendo bastante aqui no canal. Tem a playlist de DevOps aqui, se você quiser dar uma olhada. Trabalhando com Kafka também já trouxe aqui como processar mensagens, enviar mensagens. Trabalhando com o sistema AWS também uma playlist aqui sobre a AWS no canal, trabalhando com todos os serviços, Kinesis, S3, vários serviços de lá, tá? Então todo o Go tem integração, o Go consegue trabalhar com tudo aqui, tá? Então você não vai sentir falta de biblioteca, porque a comunidade do Go é gigantesca e vem crescendo cada vez mais. As empresas estão criando muito pacote open source, tá? Então você tem open source do Mercado Livre, você tem open source da Uber, que por exemplo, a biblioteca mais utilizada de log, que é o Zap, é da Uber, é a Uber que gerencia. A biblioteca de mocks, você colocar mocks de interface, é da Uber também. Então você consegue utilizar tudo de empresas grandes até criando. Então a Sony tem a biblioteca de Circuit Breaker, por exemplo. Você tem biblioteca da Netflix, você tem biblioteca de um monte de empresa, tá? Então também tem uma comunidade muito forte. E o Go vem crescendo muito para isso também, tá? Então outro ponto que era um problema no Go era a questão de generics, tá? Você não tinha generics aqui no Go até o Go 1.18, já tá na 1.23 agora, 24. Só que você já tem generics, você consegue trabalhar com isso, ali com uma tipagem menos fixa, menos
enrijecida ali que o Go tem, então você consegue já trabalhar com isso de forma muito tranquila, tá? Tem um vídeo aqui no canal sobre generics, eu vou deixar na descrição, beleza? Então, você pode estar se perguntando, então, no fim, vale ou não vale? Então depende muito, tá? Depende do cenário. Ah, vou criar um CRUD muito simples aqui de usuário. Será que o Go é o melhor? O Go tem um código simples, mas às vezes um Spring você coloca uma anotação, ele cria o aplicativo inteiro para você. Ele cria as rotas, cria tudo. Ah, vou utilizar dados. Tá, será que Go é melhor? Será que Python não é uma melhor? Então, a ideia não é que o Go ele seja a bala de prata aqui, né? A gente consiga colocar Go em tudo, Go para resolver tudo. Nem sempre o Go vai resolver tudo. Ele pode até resolver, mas não da forma mais rápida, tá? Então é legal a gente considerar sempre quando a gente tem que utilizar ou não. Porque tem linguagens que resolvem problemas muito mais rápido. Como eu falei, do Spring, com uma anotação você faz 1 milhão de coisas. Coisa que você teria que colocar um monte de if aqui no Go, porque a gente não tem essa facilidade, né? Às vezes pode até ter uma lib que resolva tão fácil quanto, mas o Spring ele faz algumas coisas muito bizarras com algumas anotações que dificilmente você consiga replicar em outra linguagem. Então às vezes um CRUD, alguma coisa rápida, pode ser uma solução utilizar outra linguagem. Ah, eu vou utilizar dados, eu vou ler dados Parquet, vou ler arquivos Parquet nesse caso, vou utilizar com Glue Job, vou fazer alguma coisa do tipo. O Python talvez receba isso melhor. Agora, eu vou trabalhar com a aplicação de uma performance muito alta, eu preciso de muita performance, eu preciso de um código fácil de trabalhar com assíncrono, eu preciso trabalhar com assíncrono de forma muito fácil, eu preciso trabalhar com fazer várias requisições, trabalhar com profiling, gerenciar CPU, conseguir gerenciar isso melhor para ter um projeto mais performático possível. Aí bem possivelmente o Go vai ser a sua escolha, tá? Então, o Go ele vem crescendo muito, é um código muito simples, para quem já programou em C, tira isso daqui de letra, tá? A qualquer outra linguagem, o Go acaba sendo fácil, falo C porque o Go tem ponteiros, tá? Como o Go tem ponteiros, às vezes pode ser confuso para quem nunca mexeu com ponteiros, principalmente para quem vem, por exemplo, começou no Java ou algo do tipo, nunca trabalhou com isso, então acaba sendo confuso a questão de ponteiro, o asterisco, o e-comercial, o endereço do ponteiro, alterar valor de ponteiro, então pode ser um pouco confuso, mas quem já mexeu com C, tira isso de letra, tá? O Go vem sendo muito utilizado, como eu disse, para DevOps, para arquivos muito precisam de muita performance, aplicações de alto nível, tá? Então o DevOps acaba utilizando muito por conta do que eu falei, do Go ser uma imagem leve, quando você vai utilizando o Docker, por exemplo, e ele não precisar do Go instalado, então um executável é simplesmente o arquivinho que você manda para a pessoa, ela executa. Então tem vários pontos que você deve considerar antes de escolher o Go. Eu trouxe alguns deles aqui hoje, tá? Tem vários aqui no canal, vídeos infinitos aqui no canal para poder falar e provar isso para vocês, tá? Mas o Go é uma ótima escolha sim para um projeto produtivo. Eu acho sim que ele é uma ótima escolha, só que é bom você considerar o porquê e saber explicar o porquê que você está escolhendo ele também, tá? Assim como se você fosse escolher Python, Java, Rust, alguma outra linguagem, você tem que saber sempre por que você quer daquela linguagem e por que não outra linguagem, tá? Então, não tem bala de prata, o Go resolve muitos problemas de forma magnífica, mas a gente tem que saber utilizar na hora certa e no momento certo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo muito extenso, mas espero que tenha trazido conhecimento para vocês, espero que gostem, e nos vemos no próximo vídeo em Go. Até a próxima e falou!